No episódio de hoje eu quero conversar com você a respeito das nossas emoções, principalmente focando na ansiedade. Eu percebo por aí que muitos pesquisadores falam a respeito, médicos, terapeutas, observadores fazendo mentoria, mas necessariamente acredito também que não necessita passar pela experiência para saber desenvolver sobre o assunto. Mas, certamente, quem passou pelo assunto consegue com profundidade responder a várias perguntas e, mais que isso, entender como funciona de fato. Eu venho aqui dizer que essa fiel escudeira me acompanhou por muitos anos na minha vida, desde o momento em que eu saí da cidade de Sobradinho, Rio Grande do Sul, de mais ou menos 8 mil habitantes, com 17 anos, e fui morar onde? Na capital. Dois mundos totalmente diferentes, um no seio familiar, outro sozinha, um onde todas as coisas aconteciam, outro onde eu tinha que fazer acontecer. Essa bagagem de crenças, ambientes, experiências, valores e tudo mais, eu trouxe nas costas para essa grande cidade. E quando me dei conta, muitas coisas batiam de frente. E eu tive que me desenvolver e ter novas habilidades. E isso tudo veio trazendo muita, mas muita preocupação e, dentre essas coisas, sobrepondo certezas. Mais ou menos com 15 anos de idade, eu escutei de um médico muito próximo da família de que, nossa, como a tua família é ansiosa. Não sei se tu sabe, mas isso passa de pai para filho e de filho para pai. Naquele dia, não percebi, não prestei atenção, não dei conta. No entanto, ficou onde? Guardado no subconsciente. E, então, percebi que muitas coisas foram acontecendo na minha vida. Percebi que algumas dessas coisas talvez poderiam ser ansiedade, mas até então não tinha certeza. Quando me dei conta em um novo mundo, onde era simplesmente uma selva de pedras aos meus olhos, que era Porto Alegre, eu percebi que eu fui desenvolvendo estratégias para sobreviver. E dentro dessas estratégias para sobreviver, algumas sim afetavam o meu corpo. E a resposta eu encontrei outro dia com um neurocientista e pesquisador, Joe Dispenza. Ele é muito conhecido por aquele documentário Quem Somos Nós. Então, o que ele traz? Ele traz simplesmente que os nossos pensamentos estão ligados aos nossos sentimentos. Ou seja, o nosso cérebro, a nossa mente, que trabalha com os nossos pensamentos, está ligado com o nosso corpo, que trabalha com os sentimentos. É a forma relacionada quimicamente entre a mente e o corpo. E dentro desses processos, nós formamos imagens mentais. Nós traduzimos essas imagens mentais em sensações e o corpo responde a essas sensações. Isso é uma estratégia. Então, como eu disse antes, quem passou pela experiência consegue com profundidade explicar a respeito de como acontece determinadas situações. E eu me deparei, dentro dessa minha fiel escudeira, diversos níveis que passei na minha vida. Imaginem só, dos 17 anos até mais ou menos os 28, 29 anos, eu percebi que muitas das coisas que aconteciam vinham diretamente ligadas ao meu pensamento, ou seja, um disparo de gatilho. O que eu quero dizer com isso? Estou aqui no meu trabalho, ou na faculdade, fazendo alguma coisa, me relacionando com os meus amigos, e o que acontece? Lembro de alguma coisa. Alguém fala alguma coisa que eu passo a pensar, então, nessa situação. Normalmente, a ansiedade ela está ligada aos medos futuros. No entanto, o meu principal medo futuro não era medo de que alguma coisa não poderia acontecer, de que não poderia dar certo, de que alguma coisa poderia ser trágico. A situação pontual com relação a Ana como pessoa era julgamento. Eu era muito preocupada com o julgamento, eu era muito preocupada com esse julgamento que as pessoas poderiam vir a pensar de mim. No caso de eu errar, no caso de eu falar besteira, no caso de eu passar a fazer alguma coisa que não deveria. O que os meus pais iam pensar, o que a sociedade ia dizer, o que eu iria representar. E dentro desse julgamento, isso me afetou e muito na faculdade, e muito quando eu era concurseira, eu estudava para concurso público. E eu me dei conta, quando eu passei no concurso público, que muitas coisas eu passei a relaxar. Passei a minimizar esses fatores decorrentes da ansiedade, de como o meu corpo respondia. No ápice da minha ansiedade, olha como é. Eu lembro que eu estava na faculdade fazendo diversas provas, era final de semestre, e simplesmente eu me deparei com uma prova, eu disse, meu Deus, que prova é essa?
Ao invés de eu focar na prova e me concentrar no que eu tinha estudado, porque eu tinha estudado pra caramba, sempre fui muito estudiosa. O que eu fiz? Eu comecei a pensar, e se eu não passar? E se acontecer tal coisa? E se eu reprovar? O que vão pensar de mim? O que vão dizer da Ana que saiu com 17 anos dizendo que ia trazer um diploma, que ia fazer e acontecer? Como ia ser isso? A partir daquele momento eu simplesmente disse, estou passando mal. E fui pro banheiro. E no banheiro eu forcei o vômito. É como se eu estivesse tirando aquele mal de dentro de mim. De uma forma totalmente equivocada, porque é uma coisa que não é natural para o corpo humano. Mas era a forma que se manifestava. Além de roer unhas, além de fazer outras coisas que me afastavam das pessoas. E aí, como eu me percebi, eu estava fazendo muito mais mal para mim do que para as outras pessoas. Ocorre que, imaginem só, com 15 anos aquele médico falou que a gente reproduz comportamentos e a ansiedade passa de pai para filho e de filho para pai. Depois disso, eu comecei a ficar preocupada com as coisas que eu tinha que resolver. Depois disso, eu comecei a pensar nos julgamentos que iam fazer de mim a respeito de uma não entrega. E depois disso, e depois disso, e depois disso, e assim eu fui sobrepondo, eu fui colocando imagens e situações, enquadrando pensamentos que foram desenvolvendo o máximo da minha ansiedade. Até que eu cheguei e fui procurar um psiquiatra e tomei por muitos anos medicação controlada para equilibrar o meu estado mental. A partir daquilo eu comecei a usar o medicamento como uma bengala e eu me percebi mais. Eu percebi que eu estava responsabilizando coisas e pessoas pelo meu processo ansioso, dando justificativa, quando na verdade a situação está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Nós temos que nos responsabilizar pelas coisas que nós pensamos, nós temos que responsabilizar pelas coisas que nós não conseguimos alcançar. E diante disso, eu quero que você perceba agora quantas coisas você não conseguiu alcançar e quantas justificativas você deu. Justificativas muito criativas. Afinal de contas, nós não podemos nos desdizer. A gente não pode nos contrapor internamente. O cérebro não gosta de se contradizer. Eu disse que eu era ansiosa. Como eu vou dizer que não sou? Então, no momento em que eu digo que o meu grau de ansiedade era tão alto, eu começo a justificar os motivos pelos quais eu sou ansiosa. Eu dou justificativas emocionais, racionais, para mostrar que eu sou Ana Luísa, a ansiosa. Vira identidade. Quando o processo de acreditar, o processo da certeza vira uma identidade, ela é sua. E o que é seu, ninguém tira. Ou você quer me dar o seu carro, ou você quer me dar o seu apartamento, ou você quer me dar o seu celular. O que é seu, você não quer dar para ninguém. Então eu me agarrei na minha ansiedade e ninguém tirava. A única coisa que eu admitia era tomar um medicamento para equilibrá-la, mas ela estava ali, em estado latente, louca para ser colocada fora. Então é muito importante que nós possamos pensar no que acontece, e essa resposta eu trago desse neurocientista chamado Joe Dispenza. O Joe Dispenza, ele traz o estado de ser, o estado consciente, em que todas as coisas que nós pensamos, o nosso corpo responde. E é muito bacana a forma que ele traz, porque justifica muitos dos nossos hábitos. Se nós temos determinados hábitos, significa que nós somos dessa forma. E nós passamos a encarar aquilo como uma experiência de vida e encaramos isso como uma identidade no final das contas. Então é bem importante aqui nós pensarmos como resolver, porque afinal de contas nós estamos aqui para resolver. Temos a consciência do que é e agora nós vamos resolver. Eu percebi que quando eu tinha a questão da ansiedade, eu posso ensinar porque eu fiquei expert em ansiedade. Eu realmente tinha uma ansiedade sensacional e ela sempre vinha e da forma que tinha que vir. Forte pra caramba. Então eu poderia ensinar sobre como as pessoas podem ter ansiedade. É assim que acontece. Quando a pessoa faz muito bem aquilo, ela consegue ensinar também as outras pessoas a serem. Então, o que eu digo, o ambiente contamina. Eu acabava contaminando as pessoas que estavam comigo e perdi muitos relacionamentos de amizades e familiares em decorrência da ansiedade. Então eu quero que você pense agora, a primeira coisa, que gatilho dispara quando você começa o seu processo? Quando você começa a sentir o que você pensa, o que vem na sua tela mental. Você lembra de alguma coisa que tem que fazer, você lembra dos boletos que tem que pagar, você escuta a voz de alguém, você vê a televisão, você faz o quê? Vê o relógio?
O que você vê? O trânsito que começa a disparar aquela energia química, onde o corpo e a mente estão relacionados pela química. Então, o que passa a acontecer? Número 2, o que você fica falando pra você mesmo. Eu não sei se você sabe, mas a gente fala de 300 a 1000 palavras por minuto. Nossa comunicação é intensa pra caramba. E diante disso, silenciar o diálogo interno e entender como um processo único em que eu quero realmente ser a pessoa que eu quero ser, eu começo a mudar os meus mantras. Será que vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que vai ter problema? O que vão pensar de mim? Tira isso. Eu vou conseguir, eu vou entregar, não me importo com julgamentos, eu sou uma pessoa responsável pelos meus atos e pelas minhas ações e pensamentos. Então, tudo que acontecer aqui dentro, eu vou me responsabilizar. Comece a perceber o seu diálogo interno. E esse é um grande tema de casa para você fazer. Quais são os gatilhos que disparam que eu começo a fazer o pensamento acontecer? Que eu começo a projetar esse pensamento futuro. O que vai acontecer? O que está acontecendo? O que dispara fora que eu começo a lembrar? Número 2. O que eu fico falando o tempo todo. Nessas 300 a 1000 palavras aí por minuto. Qual é a minha comunicação? Número 3. A que eu mais amo. Como está a sua respiração? Eu não sei se você sabe, mas a respiração peitoral, que é essa que a gente aprende nas nossas experiências, porque nós nascemos respirando corretamente, os animais respiram corretamente, atletas de alta performance respiram corretamente, pessoas equilibradas respiram corretamente, as pessoas que têm problemas emocionais respiram por aqui. Você nunca viu alguém fazendo isso? Perceba como está a sua respiração. Se você está com uma respiração peitoral, você está indicando para o seu cérebro, na sua amígdala, que é estado de atenção, alerta, sobrevivência. A amígdala está mandando para seu lobo frontal que ele precisa resolver esse problema, começar a organizar, fazer planejamentos rápidos para se salvaguardar. A amígdala é o nosso HD da vida, onde está tudo guardadinho ali, todas as nossas memórias, nossas crenças, experiências. E o lobo frontal é onde está a parte organizacional, onde a gente planeja as coisas. Então imagina só que rápido a respiração indicando para a amígdala que indica para o lobo frontal. É muito importante você perceber sua respiração. Agora eu quero que você coloque a mão bem na barriga, aqui, no final das costelas, no seu diafragma. E comece a perceber a sua respiração. Na medida em que você escuta o som da minha voz, começa a sentir talvez a sua roupa, enquanto respira corretamente pelo seu diafragma. E isso ocorre justamente porque você está concentrando no seu momento presente, aqui e agora. Normalmente o que ocorre conosco durante todo o dia é estar ou no passado ou no futuro. Então é importante que você comece a se dar conta que tudo inicia pela respiração. E a sua respiração começa a indicar para o seu cérebro que ele pode estar em estado de comodidade, calma, tranquilidade, relaxado. E na medida em que isso ocorre, você começa a perceber que sua comunicação interna passa a ser modificada. Se você está mexendo os ombros para respirar, significa que você ainda está respirando pelo peito. Então, senta confortavelmente e foque no seu diafragma. Agora eu quero que, enquanto eu continuo conversando com você, você se concentre pontualmente nas coisas que estão no seu ambiente. Percebendo o estado presente, percebendo as coisas que você não tinha percebido, cores, movimentos, sons, interesses, o que tem na sua frente. Eu preciso que você foque no seu estado presente, utilizando os seus 5 sentidos. Busque um ambiente em que você possa explorar todos esses 5 sentidos. Audição, tato, olfato, paladar, visão. Se permita fazer essa experiência. Isso começa a trazer você do estado futuro e passado para o estado presente.
o estado da autoconsciência e dos novos processos. Então, nós temos aqui 3 temas de casa: respiração correta, entender sobre o seu gatilho e entender sobre o seu diálogo interno. O que essas 3 coisas juntas, de forma positiva, podem passar a fazer na sua vida a partir de agora. Se você gostou dessa experiência, gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que necessita de algumas palavras para começar o seu processo de mudança. Gostaria também que você seguisse nosso canal e pudesse curtir aí muitos dos nossos episódios. Toda semana nós trazemos coisas novas de tecnologia de ponta junto ao desenvolvimento pessoal em busca da sua alta performance.